mais uma vez. Gosto muito dessa casa. Eu disse, olha, eu vou sentar aqui, vou aproveitar também o tratamento. Porque todos nós que aqui nos encontramos em tratamento. Para mais ou para menos, mas nossas almas geralmente são muito enfermas. São tantos processos espirituais que nos acompanham aqui neste planeta, onde não é fácil reencarnar. Não é fácil reencarnar. E sem a presença dos amigos espirituais enviados por Jesus, eu não sei aonde nós iríamos parar. E é por isso que é tão importante a nossa presença aqui nesta noite. Então eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, na nossa reunião da noite de hoje. E eu não sei se alguém aqui, alguma vez, já comeu tanajura. Eu nunca comi, não. Já peguei, mas... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, viu? O que é isso? O que é isso? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu fiz no mês passado uma visita a Caruaru. Aí fui em 3 casas espíritas lá em Caruaru para fazer palestra. E eu digo, meu Deus, tem umas coisas em Caruaru que eu só vi em Caruaru. Então eu fui num centro chamado Casa Chico. Fui em outro centro chamado Maria Dolores. E, por último, eu fui num que se chama AME, que é um centro que eu já vou lá todos os anos. Associação Municipal Espírita de Caruaru, uma casa muito amada. E, quando terminamos a palestra, aí alguns amigos disseram, vamos sair para jantar? Vamos. Aí disseram, olha, José, a gente vai ali num lugar que é muito solicitado. Tem pastel de tanajura, hambúrguer de tanajura, pizza de tanajura. Eu disse, mas tem alguma coisa que não seja de tanajura? Tem sim. Mas eu achei interessante, sabe por quê? Porque é uma iguaria muito apreciada. É R$350 o quilo. É mais caro do que filé de camarão. E é uma festa de tanajura lá. E olha, mais ou menos. Então o que acontece? Eu disse, meu Deus, quando eu ia para a AME, tem um café ao lado da AME. E lá tem um banner, que eu achei interessante a frase. Porque a frase dizia assim, venha tomar café com sua família, com seus amigos, venha encher o bucho, estava escrito assim lá, e falar da vida alheia. Eu disse, meu Deus do céu, quer dizer que café só para falar da vida alheia é isso? Não. Também, né? De vez em quando, né? Por que eu falei isso aqui para nós abrirmos o nosso estudo, trabalho, tratamento? Porque eu não sei se vocês gostam de um cafezinho. Eu, particularmente, eu gosto. Quem não gosta, toma um chá, toma alguma coisa, não é? E eu gostaria muito que o nosso estudo da noite fosse igual um cafezinho. Porque quando a gente vai tomar um cafezinho na casa de uma pessoa amiga, que ainda não temos uma aproximação tão grande, a pessoa faz, senta aqui, aí senta na sala, toma um café. Mas quando você tem intimidade com a pessoa, você vai para onde? Pra cozinha. Exatamente. A nossa conversa precisa transcorrer como esse cafezinho na cozinha, onde você fica bem à vontade. Porque na casa espírita, por orientação dos amigos espirituais, nós precisamos nos sentir em casa. Nós precisamos nos sentir em casa, abraçados, acolhidos. E eu gosto muito de usar uma frase que se chama apesar de tudo. Apesar de sermos quem somos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos fracassos, das nossas quedas, o mundo espiritual está sempre junto a nós para nos acolher, para nos inspirar. Não nos abandona nunca. O Evangelho de Jesus é o maior processo de transformação que nós conhecemos. E esse Evangelho, ele tem sido muito atingido. O Consolador Prometido tem como objetivo resgatar aquilo que se chama de cristianismo redivivo. Por que redivivo? Porque estava na UTI. O cristianismo estava na UTI, repleto de dogmas, repleto de rituais de culto exterior. E nesse processo espiritual,
veio o Consolador com o objetivo de resgatar o Evangelho de Jesus junto aos Espíritos amigos. E esses Espíritos amigos se encontram aqui nesse instante. Jesus se faz presente aqui nesse instante. É uma frase dele em que ele fala: onde houverem 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Então eu vou perguntar a vocês, ele aqui se encontra nesse instante? Ele aqui se encontra nesse instante. Então, quando nós falamos em Evangelho, nós precisamos aprender a separar o que é Evangelho do que é bíblico. Porque se alguém perguntasse a você, vivemos em um país cristão, o que é que você diria? A maioria das pessoas diria assim: vivemos em um país cristão. Eu até peço perdão quando eu falo isso. Nós não vivemos em um país cristão. Nós vivemos em um país bíblico, mas não cristão ainda. Porque o cristianismo, ele não é simplesmente um rótulo, um templo, uma igreja, um centro, não é uma cruz do pescoço, que é muito bonita, por sinal, não faz mal algum. Não é uma fita no braço. O cristianismo é de coração, é de sentimento. E esse sentimento, na nossa sociedade, ainda falta. Eu vou usar aqui como exemplo para vocês algo que o mundo espiritual tem falado muito. O mundo espiritual tem falado muito sobre o momento que nós estamos vivendo, que é um momento principalmente de grande violência contra a mulher. Nós temos acompanhado muita violência, mulheres assassinadas diariamente. E há uma passagem no Evangelho que é bem interessante, porque os perseguidores de Jesus jogaram diante dele uma mulher. E eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus ele abraçava a todos. Ele abraçava criminosos, prostitutos, ladrões, viciados. Jesus abraçava a todos que queriam acompanhá-lo. Todos. Só havia um tipo de pessoa que deixava Jesus indignado. Indignado é a palavra. Eu não sei se você já parou para refletir. Mas Jesus se indignava com os religiosos. Ele chamava os sacerdotes de serpentes e raça de víboras. Era assim que ele chamava. Serpentes e raça de víboras. Diante do templo de Jerusalém, Jesus olha para eles e fala: transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões. A expressão é forte. São muitas vezes que Jesus utiliza essa expressão para chamá-los de ladrões, de serpentes, de víboras, de exploradores da fé alheia. Eles tinham em Jesus um adversário. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus ele trazia uma mensagem de libertação, de renovação, de transformação, de amor, nada semelhante ao que eles pregavam. Eles exploravam, eles se mancomunavam com o poder temporal. Jesus não estava ao lado dos poderosos e não se preocupava com isso. Porque não existe ninguém poderoso verdadeiramente aqui nesse planeta. O presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da França são poderosos até o dia que eles desencarnarem. Não tem poderoso aqui na Terra. Poderoso de verdade são aqueles que seguem a mensagem de transformação do Evangelho. Esses são poderosos. E eles se incomodavam com Jesus e eles queriam abater Jesus. Então eles jogam uma mulher diante de Jesus. E eles perguntam a ele: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério. Reza a lei. Que lei? A lei de Moisés. Reza a lei que aqueles flagrados em adultério devem ser apedrejados até a morte. E tu o que dizes? Essas últimas palavras eram uma armadilha perigosa. E tu o que dizes? Porque se Jesus falasse, não apedreje, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E a punição para aqueles que iam contra a lei era a morte. Eles queriam que Jesus fosse capturado para ser morto. A mensagem de Jesus não podia repercutir mais. Então, diante deles, Jesus começa a escrever na areia e ele vai usar uma frase que vocês todos conhecem. Todos conhecem. Qual foi a frase que ele usou? Atire a primeira pedra. Não é essa frase que nós conhecemos? O mundo espiritual nos diz que não foi essa frase que impactou aqueles homens imorais. Porque se fosse apenas essa frase, eles não se incomodariam.
A frase que impactou aqueles homens, segundo os espíritos amigos, é que Jesus olha para aquela mulher ali jogada como um saco de batatas, e para eles ela não era mais nada do que isso. E Jesus vai perguntar, mas como é possível alguém adulterar sozinho? Como é possível? Só vejo uma mulher. Porque naquela época eles, quando encontravam um casal, eles jogavam a mulher para apedrejar e o homem eles apenas repreendiam. Mas a lei de Moisés falava que ambos deveriam ser apedrejados. Mas os doutores da lei, aqueles que interpretavam a lei, eles achavam que o homem não deveria ser apedrejado porque o homem provavelmente não era culpado. De quem era a culpa apenas? Da mulher. Mas deixa eu perguntar a vocês, 2000 anos se passaram, mudou? Não mudou. Porque há 2000 anos eles apedrejavam a mulher. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres não são mais apedrejadas, são baleadas, esfaqueadas, atropeladas, arrastadas, queimadas. Ficou melhor ou pior? Piorou. E aí eu pergunto a vocês, isso é uma sociedade cristã? Ou é uma sociedade bíblica? Tendo como base ainda o Antigo Testamento, que tem seu valor e sua importância, mas que não pode ser levado ao pé da letra de forma literal. Ainda encontramos famílias que educam os filhos com um sentimento anticristão. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vocês conhecem uma frase, que essa frase aí que eu vou usar agora, é uma frase que eu já vi muitas vezes em famílias. Eu já vi em famílias, já vi na TV, já ouvi até mulheres repetindo para os filhos. É uma frase terrível, mas que diz assim: quem tiver suas ovelhas que prenda. Por quê? Meus cabritos estão soltos. Exatamente. Quem tiver suas ovelhas que prenda. O que quer dizer essa frase? Essa frase deve dizer o seguinte: se você tem filhas, prenda. Não sei como é que você vai fazer para prender. Ou acorrenta, ou amarra, ou joga dentro de uma cela, joga a chave fora. Porque se ela for para a rua e os meus filhos a pegarem a força, a culpa não é deles. A culpa é sua porque soltou. O que é que quer dizer essa frase? Isso é cristianismo? E por que nós estamos falando isso? Porque os Espíritos nos ensinam que o objetivo do processo de transformação é o coração. Quando você vem fazer um tratamento na casa espírita, muitas vezes as pessoas falam, mas por que eu fiz o tratamento, segui tudo certinho, recebi passe, fui para a maca, fiz a orientação que me foi passada e eu não fiquei do jeito que eu gostaria. Porque o tratamento não é só esse. O objetivo da enfermidade não é simplesmente você tomar uma medicação física e você se sentir bem e não se transformar no interior. Porque nada acontece em nossas vidas por acaso. Existe uma perspectiva de renovação, de transformação. Hoje é uma noite de continuidade do tratamento, não é assim? Mas quantos encarnados estão aqui nesse momento? Mas, Josué, porque talvez vá chover. Eu costumo até brincar, com todo respeito, eu sei que tem pessoas que não puderam vir. Eu às vezes digo assim, olha, eu já conheço espírita. Ele é meio de açúcar. Ameaçou chover, ele já começa a ficar inquieto. Meu Deus, eu não vou sair não porque está chovendo. Eu às vezes, quando eu saía do interior pela estrada, eu via muitas vezes os evangélicos com a Bíblia na beira da pista, no escuro, eles vinham em grupos andando para as suas igrejas, para os seus templos, para cultuar a sua fé. O espírito, às vezes, são os motivos mais básicos. E eu não estou aqui falando porque algumas pessoas não estão aqui na noite de hoje, não é isso. É até que ponto vai a nossa vontade de nos tratarmos, de nos curarmos. Jesus sempre perguntava às pessoas, queres te curar? Parece uma pergunta redundante para quem está enfermo. Olha, eu estou doente, eu quero me curar, Senhor. Por que essa pergunta? Mas Jesus insistia na pergunta, porque ele sabia que muitos daqueles que queriam se curar de verdade não desejavam com força, porque os menores obstáculos os impedia de se tratar. Às vezes,
O mundo espiritual nos diz que nós agimos da mesma forma. Nós somos aqueles que buscamos, e todos nós estamos em busca do tratamento do corpo, da alma. É todo um conjunto, mas precisamos querer mais. Precisamos querer mais. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, quem busca, acha. E há quem bate, abrir-se-á a porta. É preciso pedir, mas é preciso buscar. E é preciso bater na porta, ela não abre só. É preciso fazer mais do que imaginamos. Porque o processo de transformação não é simples. Quando Jesus olhou para aquela mulher ali jogada, Jesus, que traz uma palavra de conforto para uma mulher que havia sido flagrada em adultério, quando ele faz a pergunta, mas como é possível adulterar sozinha? Vocês só jogaram uma mulher e cadê o homem? Ah, vocês não jogam o homem porque o homem, ele não pecou. É como se ele quisesse dizer com que moral vocês têm. Jesus, ele sempre observou e não se limitou às convenções da época. Ele não se intimidou. Ele sempre batia de frente com os sacerdotes e os religiosos da época. Ele chegou a compará-los, porque na época de Jesus, eu não sei se vocês sabem, ser chamado de prostituto ou prostituta era o pior xingamento que havia. Para eles, isso é uma meretriz, era a pior coisa que existia. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, que os sacerdotes começaram a fazer fofoca entre o povo e a falar, teu mestre entra na casa do pecador. Jesus vai sair da casa de Zaqueu. Jesus vai olhar para os sacerdotes e vai falar de forma muito forte. Sacerdotes hipócritas, até as meretrizes te antecederão no reino dos céus. Jesus olha para eles e fala com muita força, porque Jesus está falando, as meretrizes de que vocês tanto falam, vão chegar no reino dos céus primeiro do que vocês, porque elas só vendem o corpo, vocês vendem corpo, vendem alma, vendem tudo, fazem o pacote. 2000 anos depois, ainda o comércio predomina entre os mercadores do templo. Ainda há aqueles que se tornaram os mercadores do templo atuais. Sabe qual é a diferença dos mercadores do templo da época de Jesus para hoje? Alguém sabe? É que na época de Jesus não tinha Pix. Só isso. Hoje tem Pix, cartão de crédito, aceita Visa, Master, American Express, aceitam tudo. Vendem o evangelho em cada esquina. Inclusive, eu vi do ano passado para cá, eu estava observando uma coletânea, eu tenho um amigo que faz um estudo sobre isso, e ele uma vez me chamou para a gente poder conversar e fazer uma análise sobre esse processo em que tentam transformar o cristianismo. E ele disse, José, nós paramos para observar, ele não é espírita, nós fizemos um estudo e graças a Deus existe gente boa que observa isso e deseja trabalhar para que isso não aconteça. Mas olha, pessoas vendendo uma talisca da Arca de Noé, pessoas que querem vendendo uma água do Rio Jordão, essa água do Rio Jordão, pessoas que, teve um que xerocou a própria mão, disse isso aqui é a mão ungida de um servo de Deus, tirou o xerox da própria mão ou 10 cópias. Quem está disposto a pagar R$2.000 por uma cópia de uma mão ungida? Se comercializando tudo. O dízimo está na frente do coração. Tudo. Aquele que vem à casa de Deus não pode vir de mãos vazias. Quem não paga não tem. É impressionante. Os espíritos vêm até nós, e claro que os espíritos nos falam que as casas não se mantêm sem recursos. Mas eu tenho certeza que não se condiciona o tratamento para quem não pode pagar. Ah, você não pode pagar, então não se trata. Porque já houve casos de pessoas serem expulsas de templos religiosos, porque não tem um recurso para dar. Ah, vá para casa, porque isso aqui é mantido com Deus. Se você não tem, vá para casa. É impressionante a importância de se compreender a essência do Evangelho. É isso que os Espíritos nos trazem e temos falado muito sobre a importância da essência da mensagem, que se tem esquecido. Eu acompanhei essa semana um pastor que eu admiro muito ele,
ele é diferente. Ele disse, olha, ele conheceu um outro pastor que tem uma rede de igrejas, que vocês conhecem, mas eu prefiro não citar o nome. Ele tem uma rede de igrejas, e ele disse que esse pastor disse para ele assim, pastor, na minha igreja, eu peço aos meus pastores que falem pouco em Jesus. Falem pouco em Jesus. Ele disse, mas por que, pastor? Ele disse, porque Jesus só atrai pobre. Jesus mandou alimentar quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está preso, quem está doente, receber estrangeiro. Se eu falar isso na minha igreja, só vem pobre. Eu, na minha igreja, oriento meus pastores a falar de José do Egito, de Moisés que abriu o Mar Vermelho, de um empresário que estava perdendo as coisas e ele deu tudo que tinha para a igreja e recuperou tudo de volta. É impressionante o comércio. E eu vou contar aqui, só para finalizar essa etapa, para a gente aprofundar no tema, mas é preciso fazer essa abertura para você entender, que eu vi um vídeo que eu fiquei estarrecido, de uma advogada do Ceará. Uma audiência na Justiça do Trabalho. Um jovem diante de um juiz que perguntou a ele qual é a sua profissão. Ele disse, eu sou caidor. Caísta. Aqui em Recife foi a mesma coisa. Sim. Eu faço esse processo passando na minha mão. Certo. Ele disse, eu sou caidor, porque a função dele é cair. Chega na igreja, o pastor fala, isso, ele pá, cai no chão. Ele aquele disse, às vezes eu chegava de muleta, e jogue sua muleta, ele jogava e saia já quase correndo. Outro dia ele chegava numa cadeira de rodas. Aí levante, se você vai andar e levantar, ele viajava o Brasil todo. De muletas, de cadeira de rodas. Uma farsa, uma fraude. E ele disse que um dia foi para São Paulo. São Paulo é muito grande. Mais ou menos o estado de São Paulo tem a população do Chile. E eles acharam, o pastor achou, que se ele falasse um dia em uma igreja, que se ele estivesse em uma igreja num dia, no outro na extremidade, ninguém ia identificá-lo. Porque ele às vezes estava de barba, às vezes estava sem barba. Ele sempre ia uma vez para cada estado e passava um tempo sem lá. E lá em São Paulo ele foi, alguém encontrou e disse assim, esse aqui era o que estava semana passada ali na igreja, isso é um fraudador. Aí bateram nele. Aí o pastor disse, olha, era para você não ser identificado, você foi perder o emprego. Aí ele disse, como é, pastor? Eu disse, você não vai nem receber o dinheiro de hoje. Porque o nosso acordo era ninguém lhe flagrar. Disse, mas eu trabalhei, não tenho culpa, foi o senhor que me botou para cá. Eu disse, não dá mais, mas o senhor vai me pagar os meus direitos. Que direitos que você não trabalhava para a gente oficialmente? Mas eu trabalhava. Ah, vai provar. Ele foi e botou a igreja na justiça. Claro que ele ganhou. Ganhou porque ele realmente era funcionário. A função dele era mentir, era fraudar. Mas vocês acham que isso é uma exceção à regra? Não. Infelizmente é a regra. Eu poderia passar a noite toda falando dos casos de fraudes que existem. Mas eu pergunto a vocês, essas pessoas que fazem isso, elas acreditam em Jesus? Elas têm Deus no coração? Porque quem faz isso, é claro que não tem nenhuma crença espiritual em relação a esse processo. Os espíritos vêm e nos falam justamente porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Redivivo porque a essência do cristianismo é aquele primeiro momento que Jesus esteve junto a nós, trabalhando, servindo, e Jesus veio para romper barreiras. Embora ele tenha dito, eu não vim destruir a lei, ele veio melhorar a lei, veio transformar a lei do amor. Jesus era conhecido como o príncipe da paz. As frases de Jesus são frases emblemáticas que até hoje você só pode compreender algumas à luz do Consolador. Jesus tem uma frase complexa, difícil de reencarnação, quando ele diz, amai-vos uns. Já nos amamos uns aos outros? No futebol? No trânsito? Eu nem falei de política. Já nos amamos uns aos outros? Mas olha a frase de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu. Aí é uma frase que só entende à luz da reencarnação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês conhecem alguém nesse planeta com tanto amor no coração igual a Jesus? Alguém poderia me dizer, olha, isso aí foi igual a Jesus? Não teve. Um dia eu falava isso, alguém disse assim, mas e Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier? Todos esses se inspiraram em quem? Em Jesus.
Até Mahatma Gandhi, que era hindu, falava aos hindus que se eles não conhecessem a vida do Cristo, as vidas seriam incompletas. Jesus veio em um ambiente hostil, enfrentar principalmente os mercadores do templo, aqueles que até hoje comercializam a mensagem, que vendem e comercializam a fé. E para que possamos entender, Jesus falou de família. Jesus vai falar de perispírito. Eu não sei se alguém já percebeu, mas Jesus falou de perispírito, falou de mundo espiritual, falou de mundo de provas e expiações. Tem uma parábola de Jesus, que é a parábola do festim de núpcias. Vocês conhecem, não é? Parábola do festim de núpcias, em que Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que enviou seus servos para convidar os seus súditos para as núpcias do seu filho. Quem são os servos do rei? Os profetas, os médiuns, na época chamavam profetas, seus servos, aqueles que deveriam trazer a mensagem da chegada do Messias, para convidar seus súditos que eram o povo. Mas aí Jesus conta que uns foram para o campo, outros para o trabalho e não quiseram ouvir a mensagem. E até mataram os servos, porque mataram os profetas. Aí o rei vai se indignar e vai enviar novamente seus servos para que agora convidem todos os povos. É Jesus falando: eu não vim apenas para o povo de Israel, eu vim para toda a humanidade. Mas olha que Jesus vai falar do evento nupcial. Quando o rei adentra a sala nupcial, ele encontra um homem que estava sem a veste nupcial. E ele pergunta: como entrastes aqui? Aquela veste nupcial, os Espíritos nos falam, é o perispírito, que define aonde você vai habitar, o plano que você vai habitar. É a sua veste espiritual, perispirítica. Porque quanto mais desprovido das grosserias da matéria, mais sutil é o perispírito. Então, quando você lê o livro Nosso Lar, você assiste o filme, você vai perceber que a mãe de André Luiz, ela habitava um plano mais elevado que o dele. Ele estava no nosso lar, o nosso lar não é um plano elevado. É uma área relativamente fronteiriça com as zonas umbralinas. E a mãe de André Luiz, ela ia até ele porque ele não podia ir até ela. Por que ele não podia? Porque ele perispiritamente não estava preparado. Jesus falou que na casa do Pai existem várias moradas. Jesus não falou na casa do Pai tem um céu e tem um inferno. Na casa do Pai existem várias moradas. Cada morada condizente à condição do Espírito. O rei adentra a sala nupcial e encontra um homem sem a veste e diz assim: como entrastes aqui? Amarre-lhe as mãos e os pés e o jogue nas trevas exteriores. Porque quando alguém amarra suas mãos e seus pés, você não se conduz mais. Você não se conduz mais por você, agora você é conduzido. E o jogue nas trevas exteriores, através da reencarnação, quando você é jogado aqui no planeta com o esquecimento do passado. O jogue nas trevas exteriores, onde haverá pranto onde haverá provas e expiações. Pranto, você vai entender como provas, porque é dor. Mas ranger de dentes é uma dor mais atroz. É a comparação com a expiação, porque é mais intenso. Jesus vai falar de forma simbólica, para um povo que não poderia entender de outra forma, de inúmeros processos espirituais, inclusive familiares. Jesus falando de família, ele vai usar uma frase complexa, que eu vou pedir a vocês que prestem atenção aqui, porque nós já usamos isso aqui no passado, mas os Espíritos nos pedem para que possamos repetir. Jesus vai usar uma frase muito impactante, quando ele olha para o povo e diz: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Vos foi dito. Quem foi que disse? Os antigos falavam que os inimigos deveriam ser odiados. Jesus vai falar: vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Amareis os vossos inimigos. É uma frase quase inconcebível. Alguém pensa em amar um inimigo? Meu Deus, amar os inimigos. Às vezes a gente não ama nem amigo, imagina inimigo. Às vezes o amigo, coitado, trocou o carro, o vizinho já olha para ele e fala: miserável, só pode estar roubando. Como é que ele trocou o carro? Eu não troquei. Às vezes o amigo passou no concurso público, o outro não passou, ele fica: tomara que não tome posse.
Porque ele não passou, morrendo de inveja. Eu lembro de um comercial da época da TV Sempre Toshiba. Alguém aqui é da época da Sempre Toshiba? Tinha uma TV chamada Sempre Toshiba. Aí chegava na casa do cidadão na época da Copa do Mundo, naquela TV grande, não era de LED, feito hoje. Aí eles iam tirando a TV do carro e levando para casa. O vizinho olhando a TV chegando. Ao lado do vizinho tem uma plantinha. O que aconteceu com a planta? Murchou. Para simbolizar a inveja que ele tinha, porque ele não tinha uma TV daquela. Nós não conseguimos amar nem os amigos. Imagina os inimigos, aqueles que tiraram a vida de quem você ama. Aqueles que jogaram você no fundo do poço. Aqueles que lhe maltrataram. Que causaram dor e sofrimento na sua vida. Então eu pergunto agora para vocês. É fácil amar os inimigos? Como nós entenderíamos essa passagem de Jesus? Essa passagem de Jesus é muito mais complexa do que imaginamos. Os Espíritos vêm nos falar que um dos processos que mais nos adoece é o coração. É o sentimento de mágoa guardado aqui dentro. Quanta mágoa, frustração, quantos processos mal resolvidos, quantas máscaras nós usamos. Porque nós usamos muitas máscaras. Nós usamos tantas que às vezes nós nem sabemos quem somos. Meu Deus, eu sou qual mesmo? Eu sou o do centro, do tempo da igreja, o do trânsito, o do trabalho, porque às vezes tem... Eu estava no seminário, na região metropolitana, e no seminário, no intervalo, nós abordamos um tema de um livro de André Luiz chamado Ação e Reação. E no seminário, no intervalo, uma senhora chegou para mim e disse assim: Josué, conversando comigo, a tua posso dizer. Aí eu fiquei ouvindo. Ela disse, eu estava ali conversando com minhas amigas agora. E elas falavam assim: mas fulana, eu gostaria tanto que meu marido fosse igual ao teu. Porque o teu marido está aqui no centro, ele está ajudando. Ela disse, eu quase disse para ela: leva para tu. Eu só não aceito devolução. Porque essa simpatia é assim aqui. Mas em casa não é assim não. Em casa é arrogante, agressivo, não quer fazer, não ajuda em nada, atrapalha. Eu disse, aí eu fiquei olhando para ela, eu disse, não é, a gente... Aí eu conversei com ela. Aí ela me disse, como nós enganamos com as nossas aparências, mas os Espíritos nos conhecem intimamente. Por isso que eles nos conclamam a esse processo de transformação interior. Porque eles nos conhecem intimamente. O rei Davi, ele tem um salmo muito bonito. Ele tem um salmo onde ele pede perdão a Deus pelos seus erros, pelos crimes que ele cometeu. E ele pede perdão porque ele achava que Deus não conhecia no coração. Ele achava que Deus não sondava seus pensamentos. Ele vai criar um salmo que se transforma numa música, que é muito bonita a música. É muito cantada na igreja católica, nas igrejas. A música é mais ou menos assim: Senhor, eu sei que tu me sondas. Isso é um salmo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Antes que uma palavra saia da minha boca, tu já o sabes. Se eu me assento ou me levanto, tu conhece todos os meus passos. É muito bonito esse salmo dele. E esse salmo é tão bonito porque tem um momento que ele vai falar: se eu subo aos céus, eu sei que o teu amor lá eu encontro. Mas se eu desço aos abismos, a expressão que ele usa é essa. Se eu desço aos abismos, o teu amor também ali se faz presente. É bonito porque ele está falando naquele momento que o amor de Deus nos alcança em qualquer lugar, independente da condição que você se encontre. Como é importante o amor no coração, como é importante. E quando Jesus fala, vos foi dito que odiareis, eu vos digo, porém, que amareis os vossos inimigos, é Jesus falando de reencarnação. Porque há uma frase que diz assim: o amor une. Vocês concordam que o amor une? Concorda ou não? Parece que o pessoal não concorda muito, não. O amor une, o ódio também une. Porque o ódio liga você a quem você odeia. Quando você odeia alguém, você está conectado com esse alguém, espiritualmente. As frequências espirituais estão conectadas. Tem um processo de vibração. Porque da mesma forma que você, para sintonizar em uma rádio, ela tem uma frequência, nós também temos frequência. Quem vai explicar isso muito bem é o Espírito Emmanuel, na introdução do livro de André Luiz, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. No prefácio da obra chama-se Ondas, Raios
mentes e médiuns. Emmanuel vai afirmar esse processo de frequência. Nós sintonizamos com os espíritos que habitam na nossa frequência. Se você está na frequência da depressão, da angústia, da inquietação, do ódio, da vingança, da intolerância, você habita a frequência que você trabalhou para você, e os espíritos que estão na mesma frequência, por questão da lei natural, eles se associam e se conectam também. O grande desafio é sair dessa frequência. Mas você vai perceber que a frase de Jesus ela é grandiosa. Vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, quando você, através dos laços do amor. E olha que a frase do Espírito é: o amor une e o ódio também. Ligações de amor são passageiras, ligações de amor são para sempre, ligações de ódio precisam se desfazer. Como é que se faz para se desfazer? Chama-se reencarnação. Você tem uma forte possibilidade de reencarnar sempre com quem você ama, claro. Você nunca vai se desconectar de quem ama, mas você tem a certeza de que você vai se conectar com mais força de quem você odeia. O amor e o ódio são processos de muita conexão. Então, se você odeia alguém, precisa vencer esse ódio, esse alguém vai voltar junto a você. Pode voltar na condição do filho, da filha, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, seja lá o que for, precisa voltar junto a você, para que se desfaça os laços do ódio. E um exemplo bem grosseiro, porque nem todo filho ou filha foi um adversário do passado. Mas aqui entre nós, existem uns espíritos que reencarnam em família que são difíceis, não tem? Minha irmã trabalha com crianças, e é um dos trabalhos que eu tenho maior admiração, é esse trabalho, que é muito valorizado no mundo espiritual. No mundo espiritual, as educadoras infantis, elas são muito, muito valorizadas como espíritos elevados. Quem lê a obra de Chico Xavier, psicografada por irmão Jacó, chamada Voltei, vai observar isso. Existem nas colunas espirituais aquelas que acompanham esses espíritos. E olha que as crianças que reencarnam aqui no nosso planeta, os espíritos que reencarnam no nosso planeta, nesse processo infantil, onde há necessidade muito grande desse processo, dessa presença de amor, num mundo tão violento, com tanta inclinação à violência e à dificuldade, como é importante o educador e a educadora, principalmente com conhecimento espírita. Por que com conhecimento espírita? Porque sabe que ali é um espírito. Não é uma criança que apareceu ali, surgiu agora, que a cegonha jogou, o espírito que nasceu naquele momento, não. É um espírito que já pode ter matado, roubado, enganado. E não são os espíritos que falam isso, não. Jesus vai falar para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos faz: como, Senhor? Vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Isso não é reencarnação. Isso seria regressão. Ele ia voltar novamente em Nicodemos. Jesus olha para ele e Jesus usa uma frase complexa. Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorre mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Quando ele diz que não sabeis de onde ele vem, significa que ele existe antes da concepção. Não sabeis de onde ele vem, ou seja, Nicodemos, você não vai voltar Nicodemos de novo. Você não vai voltar com sangue nobre. Você vai voltar como qualquer pessoa. Não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai. Ocorre mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. É Jesus falando que o espiritualismo ensina que o Espírito nasce na concepção. Mas Jesus explica que o Espírito existe antes da concepção. A criança que você pensa que é uma criança é um Espírito que reencarnou. E ele precisa de um apoio transformador para não cair nos processos do passado. O Espírito André Luiz, na obra portentosa Ação e Reação, é um livro que o médium psicografou, Francisco Cândido Xavier, em comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos. A obra de 1957. Há um tempinho, não faz? 1957. Eu não vou perguntar se alguém aqui estava encarnado na época. Olha, teve uma irmã lá que disse eu estava. Mas eram crianças, né?
Você é de 45, mas em 57, mas você chegou na época a acompanhar, não havia essa comunicação como tem hoje, né? Em 1957, o Espírito André Luiz, ele traz esse livro em comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos. É uma obra magnífica. Ela não vai falar dos umbrais, vai falar dos abismos. Os umbrais são quase colônias de férias, perto dos abismos que são tratados nessa obra. Os abismos espirituais. Semelhante ao que disse o rei Davi. O teu amor também ali se faz presente, os espíritos iluminados também trabalham junto aos necessitados no abismo. Mas o abismo é a área de espíritos perversos, de muitos espíritos em condições difíceis. Nessa obra, tem um capítulo que se chama Resgate Interrompido. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Se você nunca leu André Luiz, por favor, não comece por esse livro, tá? Eu sempre, assim, acho interessante começar por Nosso Lar, Os Mensageiros, é mais leve, para depois ir se aprofundando. Na obra tem um capítulo chamado Resgate Interrompido. O Resgate Interrompido, ele tem um título que é justamente relacionado a uma família, um casal, e esse casal tem 3 filhos. Marcela e o Deu tinham 3 filhos, 2 meninos e uma menina, 2 meninas e um menino. Um casal como tantos casais. Só que o Deu era um homem farrista. Ele gostava de namorar, ele gostava de uma farra, era um boêmio. Havia muito isso. Hoje ainda tem, né? Mas na época era comum. Aí a coisa era quase isso, na época. Tem uma música de Martinho da Vila que eu acho interessante. Ela tem uma letra que é bem característica disso aí. Chama-se Desritmia. E ele diz assim, eu não vou cantar não, tá, gente? É um samba, eu não tenho voz para cantar, senão até a filmagem para. Tem uma frase que diz assim, que quem canta seus males, no meu caso eu não espanto só os males, eu espanto outras pessoas também. E Martinho da Vila diz assim na música, vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da Boemia. É assim, ele estava farrando, estava namorando de porre, aí vem logo, vem me ajeitar, eu cheguei da Boemia. É mais ou menos assim. Hoje em dia parece que não se aceita mais tão bem isso aí, não é verdade? Mas na época isso era mais comum. E o B era assim, era farrista, chegava em casa, ele nessas farras, ele se apaixona por uma outra mulher, e aí ele volta para casa e bate na esposa, bate no filho. Sim, ele batia no filho. Ele não batia nas meninas, ele amava as meninas, mas ele odiava o menino. Uma análise psicológica superficial. Alguém diz ele ama as meninas porque são meninas e detesta o menino porque é menino. Ele olha para ele, vê que é um outro homem, ele vê ele competindo pelo amor da mãe. Isso, aí vamos estudar complexo de Édipo, complexo de Jocasta, vamos falar. Não é esse o processo, não nesse caso específico. E o Deu odiava o menino, amava as meninas, ele batia na mulher porque quando ele chegava em casa ele queria que ela deixasse ele. Então ele chegava embriagado, e quando ele chegava embriagado vinha uma pleia de espíritos embriagados. Porque nós falamos sempre isso também por orientação espiritual, tá? Principalmente para quem está em tratamento. E para quem deve viver em tratamento. O álcool é a droga talvez mais perigosa que existe. Eu não estou aqui generalizando, tá? José, eu tomo um vinho eventual, ou não estou falando isso. Eu, particularmente, por orientação da espiritualidade, para o meu trabalho, eu não posso tomar. Eu não tomo. Mas tem pessoas que tomam e sabem viver bem e são tranquilas. Mas eu estou falando aqui dos excessos, das pessoas que não se controlam, e uma série de outros processos. E eu digo que o álcool é perigoso, e eu quero que vocês me respondam se eu estou errado. Álcool destrói famílias. Já viram casamentos que se acabaram por causa disso? Álcool leva pessoas a perder o emprego. Tem pessoas que perdem o emprego. Tem pessoas que causam acidente e morte no volante de um carro ou não. Se você sofre o efeito de um álcool, você sofre um acidente, não é acidente. Acidente é quando você está sóbrio. Aí é um acidente. Mas sob o efeito de álcool é quase uma certeza que aquilo ali vai acontecer em algum momento. Se você morre é suicídio, se você mata é homicídio. E se você mata e morre é homicídio e suicídio. É um processo complexo.
O álcool é uma droga perigosa, cada vez mais os jovens estão usando. As meninas tomando essas bebidas chamam de ice. Nós já preparamos um seminário só para falar isso, sobre a orientação da espiritualidade. Para que vocês tenham uma ideia, tem lares com mulheres que foram violentadas pelos pais sob efeito de álcool. Tem festa que começa as pessoas sorrindo, termina chorando. Porque sob o efeito do álcool, o espírito perseguidor, ele leva a pessoa a falar, porque o espírito desencarnado alcoólatra, porque o indivíduo que desencarna embriagado, ou que é um espírito viciado, ele não deixa de beber no mundo espiritual, ele quer beber mais. Ele tem que se conectar com quem? Com quem bebe. Ele vai se conectar, ele vai criar um vínculo para poder beber com aquela pessoa. Aí ele vai se instalar junto àquela pessoa e trabalhar, porque não é fácil para que haja conexão. Quando a conexão se estabelece, a pessoa bebe por ela e por eles, porque não quer um, não quer dois, não quer três. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E aí as pessoas não percebem. Eu já contei casos de criança, de jovem de 14, 15 anos já viciado. Um disse para mim que viciou aos 9 anos de idade. Por que viciou aos 9 anos de idade? Porque o pai dele fazia assim: fulano, vai ali na casa, alguns chamam de bodega, de barraco, tem vários nomes, né? Vai no barraquinho ali, compra uma cervejinha pro seu pai, pegava a garrafa de vidro, ele levava a garrafa, levava o dinheiro e trazia a garrafa da cerveja, o pai tomava um banho. Aí, aquele menino ali, ele disse para mim: Josué, toda vez que eu ia, eu comecei a pensar, aos 9 anos, isso aqui deve ser bom. Meu pai toma todo dia, antes do almoço, e ele ficou curioso para provar. E aí ele teve um pensamento que ele pensou que era dele. Porque existem pensamentos que não são seus. Nossas mentes, segundo o mundo espiritual, parte dos pensamentos vem de fora. Parte dos pensamentos vem de fora. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu queria que aquele pensamento fosse embora, mas quanto mais eu mandava ele embora, mais ele voltava. Por que ele voltava? Porque era a insistência do pensamento, não era dela. Eu estou muito além do horário, não. Eu tenho 8 minutos ainda? Tem? Eu queria que o pensamento fosse embora, ele voltava. Então o garoto disse: eu pensei que o pensamento era meu, mas não era. Era do espírito que queria que ele bebesse. O espírito soprou no ouvido dele: diz ao dono da barraca que teu pai perdeu o abridor. Aí ele chegou na barraca e disse assim: seu fulano, meu pai perdeu o abridor. O senhor pode abrir e tampar, porque eu já levo para ele pronto. Ele: tá certo, meu filho. Ele abriu, tampou, no caminho ele provou. Todo dia a diversão dele era provar. E um dia ele chegou em casa, o pai estava tomando banho, ele foi e botou no copo. O pai não vê que ele tinha tomado mais do que o que a garrafa ia indicar. E assim foi até ele viciar. Aí um dia o pai dele chegou para ele: seu menino, tu tá bebendo minha bebida? Porque ele chegou, o pai não estava tomando banho, e o pai viu a garrafa. Aí o pai olhou para ele e disse: tu devia ter dito, porque eu já botava para mim e para tu. Aí o filho viciou. E ele disse: eu lutei muito com a medicação material e espiritual para se libertar de um vício poderoso, que vem muitas vezes de encarnação para encarnação. E ação e reação, e o Deus era viciado. Chegava em casa, havia uma plebe de espíritos que acompanhava ele. Todos eles bebiam com ele, farravam com ele, faziam sexo com ele, usavam outras coisas com ele. E aí o Deus brigava com a esposa, queria deixar a esposa, mas a esposa ela não queria deixá-lo. Era uma época no Brasil em que a legislação era muito complexa em relação a divórcio, desquite, essas coisas. E aí ele elabora um plano. Ele elabora matar a mulher e simular um suicídio. Na hora que ele pensa em cometer o homicídio, espíritos assassinos que o acompanhavam, ligados a ele com vício, começam a dar ideias, a planejar, a sugerir, porque nós atraímos muito para nós esses espíritos na frequência. Quem falou isso foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, na sua prece: é dando, você só recebe daquilo que você dá. Eu peço perdão a vocês por falar rápido, é por causa do horário, senão não dá tempo. Mas eu acho que dá dando para entender, não tá? Vai falando. Vamos lá, é dando que se recebe. Você vibra e recebe de volta. Você alimenta o sentimento do ódio e você recebe de volta.
você alimenta em você o sentimento da vingança, você recebe de volta, e vem os espíritos que vão incentivar, porque você afinal os atraiu. Então o judeu alimentou matar a esposa, espíritos homicidas ligados ao crime chegaram até ele porque ele indiretamente chamou. Então ele planeja, só que a mulher de judeu era acompanhada por espíritos elevados que acompanhavam o seu processo de reencarnação. Ela tinha ligações, aquela família tinha ligações com o mundo espiritual. E esses espíritos chegam na noite, eu vou atalhar aqui, tá? Na noite em que ele planeja o crime, que ele vai para o quarto esperar todos dormirem, e ele vai para o quarto da esposa em silêncio, para atirar na cabeça dela e colocar a arma na mão dela, para simular que ela se suicidou. Era uma época que praticamente não se investigava nada, a obra é de 1957, o caso é anterior a 1957, obviamente, então não se tinha muita investigação das coisas. Ele elabora o projeto. Quando ele vai chegando, o espírito que acompanhava e cuidava dela, Silas, ele vai retirar da casa todos aqueles espíritos embriagados, assassinos, todos aqueles espíritos perturbadores, ele tira todos eles de casa. Mesmo assim, o Deus permanece com a ideia do crime. O que é que o espírito faz? Ele espera, as meninas estão dormindo, estão todos dormindo, porque o Deus esperava que todos estivessem dormindo. Ele retira uma das meninas do corpo, ela é desdobrada, verifica uma cena em que ele mostra o pai dela matando a mãe. Quando ele devolve a menina para o corpo, ela grita como se tivesse um pesadelo. Ela grita muito forte, não mata minha mãe, ela grita bem alto. Marcela se acorda, todo mundo em casa acorda e o Deus fica assustado com a arma na mão. Marcela olha para ele e diz assim: Deus, não se mate não, meu filho, olha que inocência. Ela achava que ele ia se matar. Ela disse a ele: quer ir embora, vai embora, eu vou cuidar das nossas filhas, eu não vou lhe pedir nada. Vai embora, vai viver sua vida com quem você quiser. Ele fica feliz, porque ele tem a oportunidade de sair sem precisar tê-la matado. Esse momento, ele vai embora de casa. André Luiz pergunta a Silas: Silas, o que foi que houve aqui? Aí Silas vai explicar e eu vou resumir por causa do horário. Silas diz: André, eles foram um casal em vida anterior, em um período bem mais antigo. E o Deus, ele se apaixona por outra mulher, mais jovem, vai embora, deixa a esposa, ela não sabe por que ele sumiu, se ele estava vivo, desencarnado, o que tinha acontecido. Ele foge com ela tem uma irmã mais novinha, que ela tomava conta, ele espera que quando a minha cresce mais, ele também fica com a irmã dela. Depois que ele fica com as duas, ele as abandona, elas vão para a prostituição, porque na época que a mulher, quando ela era abandonada, ela ia para a prostituição, porque não tinha, a família muitas vezes nem recebia. E ele vai rodar até que ela adoece. Quando ele adoece, que ele fica enfermo, usando a expressão vulgar nossa, quando ele não serve mais para nada, aí ele quer voltar para quem? Para a esposa, para Marcela. Quando ele volta, Marcela, na vida anterior, já estava casada. Novamente, por quê? Porque o marido sumiu muitos anos, então ele se sentiu no direito de matar o marido dela com ciúme. Então ele mata, e os espíritos vão falar que ao desencarnar ele vai para os abismos. E eu não vou aqui narrar os processos que ele viveu, tá? Não precisamos falar sobre isso, mas depois de muito tempo, talvez muito tempo mesmo, ele vai implorar pela oportunidade de voltar junto a eles para reparar o que ele fez. Lembra do que disse Jesus? Vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. Ele vai implorar e pedir perdão e a oportunidade de recomeçar junto a eles. Ele vai chegar para Marcela: me perdoe, me dê uma nova chance, eu não vou errar mais com você. Ele chega para as meninas que ele havia abandonado: voltem agora como minhas filhas, eu vou amparar vocês. Eu desencaminhei vocês, eu vou reencaminhar. Ele volta agora para o mais complexo, aquele que ele havia matado. Ele chega para ele de joelhos a pedir perdão. Venha como meu filho, eu vou amar você, do jeito que eu não fiz. Todos eles concordam em retornar junto a ele. Lembram da frase de Jesus fortalecida: vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, porque através do processo da reencarnação é forte a possibilidade de você resgatar. Mas também existe a possibilidade de você não conseguir, porque lá dentro nós não somos robôs. Nós não obedecemos às imposições. Isso precisa surgir no coração.
Ele, uma vez reencarnado, eles começam a se desincumbir dos compromissos assumidos, ele se afasta do processo espiritual, ele se afasta da família. O Espírito Silas diz a André Luiz: André, a partir de agora, o Deus não reencarna mais junto a eles. Não reencarna mais junto a eles. A última chance a ele foi dada. Porque diante daqueles que querem caminhar, aqueles que querem parar, tem todo o direito de parar. Eles só não podem segurar quem quer andar. Marcela, os filhos, o filho e as filhas vão continuar a caminhada, mas ele interrompeu o processo de resgate. Ele agora vai ficar de acordo com as companhias espirituais que ele cultivou. Porque nada mais justo que você tenha como companhia aqueles que você cultivou. Porque é da lei da vida. Jesus veio até nós para nos falar, para nos ensinar, para vivenciar junto a nós os processos espirituais, enfatizando o perdão, que os espíritos aqui nesta casa, nesse momento, falam aos nossos corações, nos pedindo para compreender a profundidade dessa palavra perdão, misericórdia, compaixão. Porque foi o que Jesus falou ao afirmar: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É preciso perdoar para ser, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E nós precisamos aprender a compreender a grandeza do perdão de coração, não o perdão da boca para fora. Eu vou finalizar com uma frase. Eu vou finalizar com uma frase de uma música. Eu não vou cantar não, tá? É uma música evangélica que eu acho muito bonita, de um cantor chamado Sérgio Lopes. Ela se chama A Força do Perdão. Ele diz assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. E o perdão que sai do coração é o perdão que Jesus nos ensina, quando ele nos diz: amai-vos uns como eu vos tenho amado, muita paz. E que as bênçãos de Jesus e das equipes materiais e espirituais que fazem parte dos trabalhos desta casa possam continuar perseverando e sendo esse ponto de luz no caminho de tantas vidas de encarnados e desencarnados. Muita paz. Obrigado.